Olá pessoal, de novo, desculpem aí o problema técnico. Já espero que não aconteça de novo. Se não, espero que nós tenhamos por aí assessoria dos amigos advogados para ajudar a resolver isso depois com as companhias de internet. Mas então, vamos, como eu ia falando para vocês, meu pai tinha uma de dizer algumas frases e algumas delas me serviam aí como regras de conduta. E a que eu mais ouvia, que mais me marcava, mais me marcou, na verdade, durante a infância, era que ele dizia que eu precisava ter amigos melhores do que eu, precisava estar rodeado de pessoas melhores do que eu. Não sei quantos de vocês ouviram isso dos pais de vocês, não sei quantos levam isso como uma regra de vida, mas isso na minha vida é muito presente, é muito verdade, então é por isso que esses dois caras estão aqui. Agora o meu pai está tentando voltar aí ainda pro vídeo, mas o Lucas já está aí na área. Então eu queria dizer para vocês que eles estão aí porque eles são os melhores que eu conheço nisso que nós nos propusemos a fazer, que é ajudar vocês, na verdade, a caminhar junto com vocês nessa meta aí de vocês até a aprovação do concurso de médico legista. Então, eu queria aproveitar para o Lucas começar a se apresentar e já eu vou fazer algumas perguntas para o Lucas. Se ele está sabendo, eu vou fazer algumas perguntas para vocês dois e aí vocês vão respondendo aí para o pessoal que está querendo entender um pouquinho mais sobre essa área meio maluca, que assusta alguns, né, que é a medicina legal, mas que em nós três, pelo menos, é motivo de muita determinação, muita paixão. Então, Lucas, a palavra está com você, pode se apresentar, depois o meu pai faz por último aí. Beleza, combinado. Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Tá bem? Alto e claro? Maravilha. Então, meu nome é Lucas Levi, tive o prazer e a honra de ser aluno do professor LU e colega de turma do outro LU, que estava falando agora há pouco. Sou médico legista também, especialista em medicina legal. Não tenho um paciente, né? Eu só faço perícia. Perícia criminal, perícia trabalhista, perícia civil, administrativa, né? Então eu só faço perícia, né? Esse é o meu mundo, né? Eu não faço outra coisa a não ser perícia médica. E estou bem animado com o curso. Eu espero que os nossos colegas e alunos aí estejam engajados para poder também animados, né? Na verdade, para fazer esse concurso público, né? Porque esse concurso a gente brinca que ele aparece a cada 10 anos, né? O último concurso foi em 2012, né? E chegamos agora em 2022 para o próximo concurso. Então, vou passar a palavra para o professor Eliu, para ele se apresentar também. Eu acho que nem precisa, né? Mas é interessante. Eu não sei. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, filhão Eliu. Eu não sei quantos que estão nos ouvindo me conhecem, mas eu acredito que pelo menos aí uma meia dúzia vai lembrar de mim em alguma situação aí. Na verdade, é uma alegria muito grande estar nessa live com essas duas crias científicas minhas aí. Na verdade, eles tiveram conhecimento dessa matéria no que é medicina legal realmente, em 2007, quando eles estavam no sexto período, e eu fui o professor de medicina legal, aí do meu atual diretor, Dr. Lucas, e do meu grande colega, brilhante colega, filho, o Eliu. E eu sou, então, ortopedista, traumatologista, desde 1982, e 1993 também passei a ser médico legista. Durante a faculdade não me passou pela cabeça ser médico legista, mas acabei fazendo esse concurso,
Provavelmente alguns de vocês aí também, durante a faculdade, não tiveram esse desejo, diferente do Lucas e do Eliú, porque eu acredito que eles tiveram o desejo de ser médico-legistas ainda na escola de medicina, no sexto período. Pelo menos o Eliú me faz lembrar que ele gostaria de ser médico-legista, depois ele pode até explicar o porquê que ele queria ser tanto médico-legista. Eu fui tanto criticado e ele também foi criticado, porque ao invés de ele seguir o pai na traumatortopedia, que era o meu primeiro casamento com a ciência médica, ele resolveu pegar a minha segunda paixão, em vez da primeira, que era a medicina legal. Talvez essa paixão por medicina legal foi que fez despertar nos dois o desejo de ser médico legista. Espero que você que esteja nos ouvindo e com certeza vai estar conosco durante essa jornada preparatória, também se sinta contagiado ou contaminado pela minha alegria, a minha satisfação, a minha paixão por medicina legal. Então está aqui o Eliú Cabral, famoso Eliú Cabral pai, por causa do filho que é muito mais famoso já, ortopedista, médico legista, bacharel em Direito, com OAB no ponto, mas como vocês sabem, quem é policial civil não pode militar como advogado, mas eu estou autorizado, assim que sair da Polícia Civil, a pegar a minha carteirinha da OAB, que está preparada lá desde 97, me aguardando. Também sou professor universitário e tenho iniciado minha carreira universitária na Unir, antes das faculdades de medicina em Porto Velho, e quando surgiram as medicinas em Porto Velho, eu fui então para São Lucas, e até hoje estou na São Lucas, desde 2005 até agora, então já são aí 16 anos trabalhando como professor na São Lucas, e neste momento trabalhando como professor de bioética, medicina legal e ortopedia e traumatortopedia. Perfeito. Valeu, obrigado aí, pai. Obrigado, Lucas. O pessoal sabe que eu sou fã demais de vocês dois. Quem acompanhou aí os stories de hoje viu que eu falei que eu tenho um orgulho do Lucas como se fosse pai dele. Isso não é nenhuma brincadeira de mau gosto. Se a mãe dele estiver ouvindo, eu espero que ela entenda. É inspiração enorme dele. E daí é que vem o orgulho desse cara. Eu queria começar sabendo do Lucas. Se o Lucas tem alguma história lá do IML, do seu trabalho como médico legista, para contar para a galera aí, para a galera que gosta dessas curiosidades, né? Se tiver alguém querendo saber, o Lucas contar um fato marcante, o mais marcante dele como médico legista. Certo. Os fatos marcantes que a gente encontra na medicina legal, né, é muito peculiar, né? É muito de cada pessoa. E ah, e o ML só faz autópsia, né? Inicialmente a gente pensa que o ML só faz necrópsia, só faz exame no morto, mas né, o ML faz exame nos vivos, faz exame de sexologia e assim por diante. Então, alguns fatos que aconteceram durante a academia de polícia chama atenção, né? Chama atenção da gente, né? Uns casos de intoxicação por monóxido de carbono, outros casos que aconteceram de suicídio. Esses casos chamam a atenção da gente. E a gente tem que se privar de análise emocional, né? A gente não está ali pensando que é outro ser humano no sentido emocional. A gente não pode se abalar. Tem que fazer atividade, na verdade, o mais imparcial possível e técnica, né? E técnica. Então, eu lembro de alguns casos que aconteceram durante a academia de polícia mesmo, que a gente ficava até meio assim, caramba, é isso que acontece aqui dentro? Porque o livro demonstra uma coisa, né? As aulas de medicina legal, apesar de ser muito rica, demonstram uma outra coisa. E na prática a teoria é outra, né? Na prática a gente vai avaliar realmente o que acontece ali de fato, né? É,
histórias marcantes, assim, eu poderia citar várias, né? Mas eu fico até com receio de expor aqui algum fato conhecido e, e acabar quebrando esse sigilo aí. Então, eu prefiro não falar de maneira muito detalhada. Beleza, o Lucas então preferiu deixar aí guardado para quando vocês forem colegas nossos, a gente discutir, quem sabe, num plantão aí, algum caso marcante dele. Eu não sei se o meu pai também vai preferir guardar para uma próxima oportunidade ou se ele tem algo para comentar aí sobre fase marcante na medicina legal. Quando o Lucas começou a falar, e você pediu um caso marcante, e o Lucas começou a falar exatamente de uma coisa que eu sempre falei na aula, né? Que eu geralmente falo na primeira aula, provavelmente você, Liu, fala na primeira aula, e o Lucas Levi também na primeira aula, que 96% do nosso trabalho é com vivos. E a maioria das pessoas, como eu e vocês, leigos no assunto, pensávamos que medicina legal era trabalhar com mortos. E 96% é com vivos. Nesses 4% é que eu tive o fato mais marcante e primeiro da minha vida de médico legista, que foi na primeira semana de médico legista. Aí eu já trabalhando sozinho, depois da academia de polícia, depois de todos os concursos. E aí eu já me vi meio embaraçado, meio que atabalhoado quando chegava as causas. E de repente chega um cadáver em estado putrefeito, 8 dias de morto, achado numa rede, e que era apelidado no IML como podrão. Então eu recebi a notícia, doutor, chegou um caso aí que o senhor não vai gostar. Mas não tinha que gostar, eu tinha que fazer o trabalho. Então, lógico, eu coloquei 2 gorros, 2 máscaras, 2 luvas, e eu fui trabalhar naquele cadáver putrefeito, ou seja, em estado bem avançado de desgaste, ou seja, com aquele odor horrível de como eles chamavam de podre, né? E não era o que eu estava preparado principalmente para 96, da parte limpa do IML. E depois daquele trabalho, eu ainda com aquela empolgação, eu lavei minhas mãos, eu lavei meu rosto, lavei o bigode, muito bem lavado, cabelo, e o cheiro não saía das minhas narinas. Eu passava a mão, trazia a mão perto do nariz, vinha aquele cheiro daquele cadáver em estado de putrefação bastante avançado. E eu cheguei para almoçar em casa, dei uma fugida para almoçar em casa, e o que aconteceu? Era carne assada, desfiada, e todo mundo sentado na mesa. Eu dei aquela sentadinha na mesa, olhei para a gata e falei assim, querida, dá para fritar 2 ovos para mim? Eu queria comer só com arroz aí, 2 ovos. Por quê? Eu falei, estou com uma diarreia incrível desde ontem. Ela engoliu, fez os 2 ovos para mim, deu aquele fritada de ovos, trouxe, eu comi. Uns 4, 5 dias ela me viu conversando com o meu irmão, o doutor Cabral, que é também legista. Aí ela rapidamente ligou, como mulher liga rapidamente os fatos, né? Eu vi você conversando com seu irmão sobre um fato assim, assim. Então naquele dia você não estava com diarreia? Eu dei um sorriso e falei, verdade, não era diarreia. Era ainda a confusão que estava na minha mente e gravado o cheiro de tudo que eu senti no IML. Mas, olha, vou contar para vocês, eu tive uns 2 episódios desses, o restante foi tudo muito limpo. Tem outro aí que depois eu conto para vocês numa outra oportunidade, se nós tivermos aí, que aí vocês vão dizer, nossa, essa foi pior ainda. Mas aí eu já estava mais acostumado. Mas essa me marcou como primeira. Acabar de um serviço que não é o melhor e encontrar uma carne assada desfiada na sua mesa com todo mundo sentado te esperando para almoçar. Não foi uma das boas. Mas, graças a Deus, não é esse o nosso trabalho diário. Eles são excepcionais. Valeu, obrigado aí. Pessoal, eu queria
avisar para quem está entrando por aí, para quem está muito ansioso com o concurso da Polícia Civil de Rondônia. Inclusive, algumas pessoas perguntaram aí nos Instagrams do curso, Instagram pessoal, se já tinha saído alguma notícia. Sobre o concurso daqui de Rondônia, ainda não. Parece que está perto de sair a fornada, mas ainda não está pronta. Mas eu queria convidar vocês, os que ainda não viram, não leram o edital que foi lançado essas semanas aí atrás do concurso do Amazonas, que é um estado vizinho nosso aqui. Para alguns de vocês pode ser que interesse. E eu queria convidá-los, então, para a gente começar a ensaiar esse nosso estudo de medicina legal, pensando aí, usando o concurso do Amazonas como uma meta nossa, né? Uma meta a curto prazo, já que o de Porto Velho Rondônia ainda não foi lançado e a gente não sabe que dia vai ser. Tá? Então, para vocês, a gente ainda não tem notícias de Porto Velho Rondônia, mas do estado vizinho aqui já está pronto, edital lançado, prova deve ocorrer em abril. Então, quem quiser, eu convido a participar com a gente para ver se a gente consegue junto ser aprovado nesse concurso aí do Amazonas como um esquenta para Porto Velho. E aí depois vocês passam nos dois, passam lá e passam aqui e escolhem o que vocês vão fazer, onde vocês vão morar, onde vocês vão ficar. Beleza? Dando continuidade aqui, eu queria que o Lucas contasse para nós aí sobre a necessidade de médico legista aqui no estado. Meu pai falou aí que o Lucas é o atual diretor dele. Ele ainda não é o atual, mas é o que eu desejo que seja. Futuro diretor aí nosso. E por isso eu queria que ele, que tem mais esse viés administrativo e tudo mais lá no IML, ele contasse para nós qual é a necessidade de médico legista aí no interior, se isso você vai fazer o concurso e vai ter emprego, vai trabalhar, para onde vai, onde que precisa de médico legista. Certo. Então, nossa demanda aqui de Rondônia, nós temos aproximadamente hoje 40 vagas de médico-legistas ocupadas, né? E segundo o critério da Polícia Civil, para ficar ideal, deveria ser 140 vagas. Né? Então, nós temos... Mas isso não é uma realidade exclusiva de médicos, não. É uma realidade de delegados, de agentes de polícia, escrivãos e assim por diante. Então, assim, a demanda nunca vai ser suprida. Sempre vai ficar faltando. Mesmo quando fizer concurso, ainda vai faltar colegas médicos. Né? Então, hoje nós temos as chamadas regionais, né, que chama em Vilhena, em Rolim de Moura, em Ji-Paraná, em Ouro Preto, em Jaru, agora, né, é uma regional nova, em Cacoal, Ariquemes, aqui em Porto Velho, que é a sede, e Guajará-Mirim. Então, nós necessitamos de médicos legistas em cada regional dessa. O que foi solicitado foram 27 vagas para médicos legistas em Rondônia. Né? Solicitamos 27 vagas. Vimos que o edital aparentemente aprovou 10, né? Mas isso já tem quase 2 anos. De lá para cá aposentou muita gente. Então a gente espera que esses 27 aí sejam realmente aceitos e que sejam chamados até mais que isso. Aqui na capital, hoje com a escala aí, nós precisaríamos aproximadamente de 7 médicos hoje, né? Se for pensar aí dos colegas que já vão aposentar, a gente vai precisar de mais ou menos uns 14 médicos, o dobro disso. Né? E para o interior, cada local ele tem a sua realidade. A Vilhena vai precisar de um número, o Rolim de Moura vai precisar de outro. E tem a realidade que acontece que a gente não conhecia. Vou dar um exemplo aqui. Cacoal, antigamente, faziam 60 necrópsias no ano. E aí, houve a criação do euro lá, e aquele paciente que sofreu um acidente de trânsito, ou que tinha algum outro trauma, lá em Vilhena, lá em Cabixi, ele vinha para o João Paulo. E na fatalidade dele vir a óbito, quem fazia o exame era o IML aqui de Porto Velho. Só que fizeram o euro. E agora o euro, esse paciente ele é deslocado até o euro. Ele não vem mais aqui, João Paulo. Então,
saiu de 60 necrópsias em um ano para 200 e alguma coisa necrópsias no ano. Então teve um aumento muito grande de necrópsia lá, com a equipe bem reduzida, ainda com aquela realidade de 60 no ano. Então eu penso que o número de vaga lá de Cacoal deva ser maior, o número de vaga lá de Ariquemes também maior, e de Vilhena, que são as regionais aí que tem o maior fluxo de exames, né, no caso. Perfeito, Lucas. A próxima pergunta seria para o meu pai, mas é de uma área que ele não entende, ele nunca entendeu sobre isso. Nunca soube responder esse tipo de pergunta, então vai para o Lucas de novo. Eu não vou colocar meu pai em situação difícil. Lucas, conta para nós como que é a remuneração do médico legista, quanto que o médico legista ganha, como é que é salário, como é que funciona essas coisas. Certo. Antes de mais nada, eu desafio aí as pessoas a entrarem num edital de concurso público da CESAL, da Secretaria de Saúde, seja municipal e estadual, eu estou falando em Rondônia, no Amazonas, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, e entrar também no edital de concurso público da Polícia Civil. Entra nos dois e você verifica a remuneração de um e de outro. É fato, o da Polícia Civil sempre é maior do que o da Secretaria de Saúde, né? Sempre é maior. E agora, em julho do ano passado, saiu o plano de cargos e salários do Estado, um novo plano de cargo e salário da Polícia Civil. E teve um aumento considerável, né, do salário. Pra você ter uma ideia, Rondônia hoje é o terceiro ou quarto estado que melhor paga aqui no Brasil. Ele só perde para Mato Grosso, Distrito Federal, né, que perde, e tem um outro estado que eu não me recordo agora. E depois é Rondônia, né? Então, assim, falando em números, que eu sei que a galera fica aí querendo saber número, eu quero saber quanto ganha, eu quero saber quanto é que ganha. Isso aí não é segredo, né? A nossa lei foi aprovada agora recente em Assembleia, né? Então, o médico legista, ele entra com um salário base de 15.500, certo? Isso ele entra com salário base. Depois de 4 anos, ele passa para a segunda fase. O salário vai para 18.900. Já na terceira fase, o salário vai para 20.900. E na classe especial, isso mais depois de 4 anos, e se tiver vaga, o salário vai para 25 mil reais. Né? Então, se você equiparar o salário, como eu sempre falei, da Secretaria de Saúde, do município, com o salário de médico legista, vocês vão ver que existe uma diferença muito grande entre um e outro. Né? Além do que, existem outras vantagens. Né? É uma carreira de polícia. Então você consegue aposentar com um tempo de serviço menor. Recentemente também, esse ano, houve uma reforma da Assembleia. E nessa reforma, antigamente o médico tinha que ter 10 anos fora e 20 anos de polícia no mínimo. E aí ele conseguiria aposentar. Hoje já não. Hoje são 5 anos fora. Você tem que ter no mínimo 25 anos de polícia. Né? Então, com esse período aí, 5 fora e mais 25 de polícia, você já seria possível aí aposentar na Polícia Civil. Emendei as duas perguntas, viu? Falei de aposentadoria Legal. com salário. Legal. Eu queria aproveitar essa deixa do Lucas e do Eliú e perguntar para o Eliú por que ele preferiu ser médico legista, além de ele ter se apaixonado pela matéria, que mais ele se apaixonou aí, que o fez primeiro querer ser médico legista para depois pensar em ortopedia, ao contrário de mim, que ele era apaixonado pelas duas. Eu já respondo. Eu vou só responder a galera que está perguntando aqui em cima da resposta do Lucas. Carga horária semanal de 40 horas em plantões, escala de plantão. Tá? E para o Elias, como somos policiais, Elias, nós todos passamos por academia de polícia durante um curso de formação específica. Temos sim porte de arma, todos nós. Eu, inclusive, até gosto bastante de armas. Mas esse é um papo para a gente ter depois. Tá?
Então, eu me apaixonei por medicina legal. Eu não lembro ao certo em que idade foi, mas eu, durante a minha vida de menino, eu tinha alguns sonhos, né, de ser piloto de avião, piloto de Fórmula 1, jogador de futebol, soldado, ir para a guerra, todas essas coisas juntas e misturadas na cabeça de um moleque. E quando eu entrei na faculdade, eu tive contato com a medicina legal. Meu professor de medicina legal é aquele cara que, na minha opinião, não querendo desmerecer os outros que eu tive, é o melhor professor disparado que eu já tive na vida. Se vocês quiserem ter essa chance, eu consigo permitir vocês a terem essa oportunidade aqui com a gente. E esse meu professor de medicina legal me mostrou para que servia aquela medicina legal e me deu a chance de entender que eu poderia juntar pelo menos dois dos meus sonhos de infância, né? Que seria a medicina e a vida de policial, a vida, aquela questão da investigação, aquele negócio que intriga a gente, de construir provas, de desvendar crimes. E foi daí que eu tirei essa minha paixão por medicina legal. Como ele bem falou, eu inclusive inverti o que ele fez na vida dele, né? Eu saí tão apaixonado por medicina legal que eu segurei todas as provas de residência, não fiz prova de residência, quase fui deserdado algumas vezes por conta disso, mas nunca me arrependi dessas escolhas e hoje eu também não me arrependo. Eu tenho cada vez mais orgulho, inclusive, dessa escolha que eu fiz, que foi me dedicar logo depois da saída da faculdade ao concurso da Polícia Civil. Como o Lucas falou, esse concurso ele parece muito com aquela questão dos cometas, né? Que se você não viu passar, provavelmente não verá nunca mais. Então, como eu sabia que era um concurso bem raro de acontecer, e era um ofício, uma profissão que me chamava muita atenção, eu preferi mudar minha vida e me dedicar. E graças a Deus, Deus me permitiu passar nesse concurso da polícia. E desde 2012, junto com o Lucas, eu sou médico legista também. Agora vai uma pergunta para o meu pai aí. Velhão, me conta o seguinte, o que o senhor sente, qual é a sensação que o senhor tem, o que o senhor sente por ser médico legista? Na ortopedia, por exemplo, a gente tem aquela questão de que o que nos motiva é reabilitar, né? Devolver função. E na medicina legal, o que é que lhe move, o que lhe motiva nisso? A pergunta, Liu, difícil de dizer, né, cara? Porque paixão é uma coisa difícil de você explicar, né? Agora, o que me moveu muito, muito na medicina legal foi o envolvimento do direito com a medicina. Como você falou, a gente vive de fazer provas. E essas provas nós servimos para o jurídico. E aí, na minha cabeça, como professor de medicina legal, principalmente, isso me deixou muito, muito, muito empolgado, até porque quando eu vi que era você juntar conhecimento médico com nobre saber jurídico, me fez levar até fazer uma escola de direito. Eu fui estudar direito por causa da medicina legal. E a medicina legal me fez levar isso aí, e talvez pela paixão pela própria medicina, eu acabei encontrando no meio do caminho os encontros do povo com o que ninguém fica satisfeito, que é com os litígios de ofensas ao corpo e também a fase terminal, por causas externas. E essa vontade de realmente saber o que levou a cabo aquela vida foi que me deixou apaixonado por medicina legal, juntamente com o que nós chamamos aí de doutrina. E eu lembro que várias vezes vocês, inclusive você, Liu, no meio da sala de aula, indagava o professor por questões doutrinárias, onde você via alguma coisa e achava que era daquele jeito e o professor colocava de outro.
E várias vezes se perguntou, mas professor, mas e aí? Então eu não entendi. E de repente você ia no final e entendia. E às vezes, não, mas isso aí pode encaixar em 3 causas. A gente ia devagar, não, realmente tem razão. Isso não tem 3 respostas, é uma só. Aquelas questões doutrinárias me empolgavam realmente, me empolgaram a continuar estudando medicina legal. E como vocês bem disseram, não existe, não existe fim esse estudo. A cada dia mais, nós vemos a necessidade da melhoria de buscar provas, de técnicas para buscar provas. Isso empolga qualquer um. Isso quando você está numa situação de trabalho onde todo dia você é instigado a procurar mais o seu saber, a colocar mais o seu saber, é bastante interessante. Isso realmente empolga qualquer um. Eu acho que esse o amor pela medicina legal está nessa grande mistura do direito com a medicina que nós aprendemos na escola. E acho que isso também tem impulsionado vocês, né? Eu acho que é isso aí. Sim. Eu era bastante teimoso mesmo na faculdade com um professor de medicina legal, mas isso rendeu bons frutos. Eu acho que hoje ele vê isso com bons olhos. Já consegui ser perdoado. Lucas, eu queria que você respondesse para o pessoal. Eu sei que você tem uma história muito relacionada a isso na sua vida, sobre a questão dos concursos aí com regionalização de inscrição. Aquele pessoal que quer saber para onde se inscreve, o que fazer, onde é menor a concorrência. Eu queria que você desse esse conselho. Eu já tive a oportunidade de dar um conselho desse uma vez para um amigo e deu certo. Eu queria que você agora desse esse conselho para o pessoal aí. Perfeito. Queria dar um abraço aqui pro Fernando Máximo, que está aí acompanhando a gente, entrou aí, ó. Nosso colega legista também no ML. E teve um papel Salve, salve, fundamental aí Fernando. nesse plano aí de salários e cargos de carreira aí da Polícia Civil. Então, vamos lá. O concurso, via de regra, da Polícia Civil, ele é assim, ele é regionalizado, né? Alguns foram, outros não. Mas o nosso, por exemplo, de 2012, foi um concurso exclusivo de médicos. Então ele foi regionalizado. Isso quer dizer o quê? Que quando você faz a inscrição, você escolhe o local que vai fazer e que vai atuar, né? Na ocasião, eu fiquei com medo da concorrência. Eu falei, cara, tá muito concorrido, o que que eu faço? Eu vou para qual local? E o meu irmão, que morava em Guajará, falou, vem para cá, cara, faz para cá. Aqui é bem tranquilo. E realmente é tranquilo. Guajará eu gosto muito de lá. E aí eu fiquei pensando, eu falei, não, mas e depois? Eu vou atuar onde? Eu vou atuar aqui, em Porto Velho. Então o LO falou assim, cara, o teu concorrente é tu mesmo. Então essa frase me marcou. E eu quero que marque vocês também aí, né? Porque vocês estão pensando aí, para onde eu faço o concurso? O concorrente é você mesmo. Então você estuda, você fazendo atividade, você se esforçando, você vai conseguir chegar no seu objetivo, né? A informação que eu tive era que esse concurso nosso, ele estava na dúvida se seria ou não regionalizado, né? Nas reuniões que a gente teve, eu informei que o concurso para médico deveria ser, porque geralmente o médico ele tem outro vínculo naquele local. Então imagina um médico que tem um concurso público lá em Vilhena já, ele passou no município lá e ele já atua lá. E aí ele faz a prova e é chamado para atuar em Porto Velho, em Guajará, em outro local. Então a adesão seria muito baixa. Então a gente fez a sugestão, não sabe se vai ser atendida, para que fosse realmente regionalizado, para o médico fazer a inscrição para o local onde ele realmente fosse atuar, né? Eventualmente, às vezes aquela lista não chega a atender aquele local. Então aquele local tem 4 vagas e só um médico que conseguiu atingir a nota. Então, às vezes, é chamado da lista geral. Aí pode acontecer de ser chamado de Porto Velho, de Cacoal, de outro local. Então, a gente não sabe quando vai ser chamado. Mas a inscrição eu penso que deveria ser realmente regionalizada. E são nessas regionais que eu falei agora há pouco, né?
Cacoal, de Paraná, e assim por diante. Perfeito, meu irmão. E aproveitando que você está falando aí de regionalização, teve gente que me perguntou se é difícil. Eu até brinquei, falei que se fosse difícil eu não estaria, né? Mas me perguntaram se é muito complicado o tal do concurso, quantas fases, o que você tem que fazer até chegar a ser médico legista. Então, complicado porque se fosse muito fácil, né, o professor Eliu não estaria aí, na verdade, né? Então, se você tem dúvida sobre medicina legal, você pergunta para o Eliu Filho, né, que aprendeu com o Eliu Pai. Então, tá tudo certo. O concurso ele não é fácil. E a tendência que vai passando os anos, ele vai ficando mais difícil. Em que sentido? A concorrência é maior. Maior número de médicos, então acaba deixando a concorrência realmente maior. E já vou responder aqui sobre as fases, né? Você perguntou sobre isso também, sobre as fases. Alguém perguntou isso. A Grícia e o Alexandre perguntaram isso aí, sobre as fases do concurso, né? Então, inicialmente você faz uma prova objetiva. Nessa prova objetiva tem assuntos de medicina legal, de direito, atualidades, né? Português. Alguns locais estão colocando informática, outros estão retirando informática e colocando lógica. Isso acontece. Vai depender de cada região, né? Depois você faz uma prova subjetiva. E algum tema, pode ser algum tema relacionado à medicina legal, como pode ser um tema genérico sobre a medicina em si. Né? Não tem muito uma regra, não. Em cada banca, cada local, ele faz de uma maneira diferente. E aí a terceira fase é a fase oral, é a prova oral. Então você faz uma prova escrita, objetiva, uma subjetiva e a prova oral. Nessa prova oral, você vai sorteado os temas e você vai falar sobre o tema específico da medicina legal, certo? E aí você acabou? Não. Aí você ainda vai fazer a parte do exame psicotécnico. Vai ser feito o histórico para ver se você tem algum levantamento aí de antecedente criminal e assim por diante. E aí você vai estar apto para fazer a academia de polícia, que é a última fase. A academia de polícia, já respondendo aí, que alguém perguntou, vai de 4 a 6 meses, né, esse período de academia de polícia. E lá você vai aprender mais a fundo como é que é a medicina legal. Além de aprender algo sobre ser polícia, né? Você aprende a ser polícia e aprende a ser médico legista, né? Exato. Estou perguntando aqui para fazer a pergunta da prova oral. Se vocês forem meus alunos, possivelmente eu não vou fazer, né? Tem que ser outra pessoa. Beleza, galera. Para o meu pai, eu queria passar a pergunta de alguém que estava aqui acompanhando a gente, eu não lembro agora o nome, que é uma colega que, pelo nome que estava ali exposto, ela é advogada. E ela me perguntou como é que a gente lida com a questão da insistência dos advogados em participar das perícias e tudo mais. Como que é essa relação? Como o senhor é advogado e médico legista, queria que o senhor contasse para nós aí como é que funciona essa questão. Eu nunca tive problema com advogado, o seu cliente e o exame médico legal. Eu sempre o recebi muito bem, bati um bom papo com ele, ouvi a história do cliente dele, por ele, e depois falava para ele, mano, agora já sabendo a tua história, eu vou saber a história do paciente, você vai ter um pouquinho de paciência a aguardar ali, porque esse exame é um exame médico, ele é individual, ele é personal, portas fechadas. Existem algumas coisas que o médico vai examinar nele que você não vai ficar satisfeito de ver. E nem poderá ver, você poderá constrangê-lo. Então, o exame médico legal, ele é totalmente pessoal. E o advogado, ao ser recebido cordialmente e receber uma explicação dessa, ele não tem como insistir em querer assistir ou a necrópsia, ou o exame físico de alguém que foi machucado e ele veio acompanhando.
E a gente ainda vai falar para ele assim, olha, o laudo será feito, você receberá uma cópia desse laudo. Esse laudo você poderá contestar perante o juízo, pedir para contestar esse laudo porque você não concordou pelo que você viu no seu cliente, o que o doutor escreveu. É um direito que você tem de fazer isso, mas essa não é a hora. Esse exame aqui é nosso. Se você quiser depois conversar com o seu paciente, fotografá-lo todo e escrever o que você tem, faça, guarda seu resumo. Se você não gostar do meu laudo, você pode chegar com o delegado ou com o juiz, ou então em fase de MP, e contestar o nosso laudo. Isso não é problema nenhum. Mas eu nunca tive ninguém que brigou comigo e que quis me agredir porque eu não deixei entrar. Talvez pelo meu jeito de acessar aquele desejo intenso dele de participar naquele momento que é totalmente do médico e do cliente, do paciente, no caso, né? Eu nunca tive esse problema, Lio. Perfeito. Beleza, muito obrigado. Teve gente perguntando aqui se no interior também os plantões são sempre... Se a carga horária é sempre distribuída em plantões. Na verdade, não. Tem lugar aí que, por falta de médico legista, os colegas estão fazendo expediente. E tem lugar que o legista ele é o IML 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não sobra tempo para fazer muita coisa. Então, tudo isso vocês têm que pensar também na hora de escolher sobre o local da sua inscrição, o local que você deseja trabalhar como médico legista, né? Então, o que a gente tinha para conversar nessa primeira live nossa era isso. Eu não sei se alguém mais quer fazer alguma outra pergunta. Perguntaram aqui também se a banca do Amazonas é a mesma daqui de Rondônia. Aqui em Rondônia nós não temos banca ainda. Amazonas é FGV, se eu não me engano. Para o Lucas aqui, que acabou de perguntar quanto tempo leva da primeira fase do concurso até chegar à academia de polícia. Lucas, no meu concurso, a primeira fase foi em junho e a academia de polícia, se eu não me engano, começou em março do ano seguinte. Então tem tempo pra caramba no meio do caminho. São 6 fases de prova. Entre as provas tem um tempo entre fase escrita e fase oral, entre fase oral e teste físico. Então, no todo, nós levamos praticamente 1 ano entre a primeira prova feita e o dia da nossa posse como médicos legistas da Polícia Civil. 1 ano, mais ou menos, de provas, desafios e um pouquinho de nervosismo. Para o Alexandre, a prova do Amazonas é em abril. A daqui de Rondônia ainda não saiu edital, então não tem ainda previsão. Qual foi o tema da prova subjetiva? Pergunta da Beatriz. Beatriz, então a nossa prova subjetiva ela teve 2 questões. 2 questões. Uma bastante fácil, que vocês vão ver muito e vão saber muito se estudarem aqui com a gente, porque é uma das coisas que a gente mais vê no dia a dia do médico legista e, logicamente, é o que a gente mais ensina nas faculdades, aí, nas nossas turmas de medicina legal, que é sobre traumatologia forense. Quais são os instrumentos causadores de lesão, como eles atuam, como ficam as feridas, como é que a gente faz para, olhando uma ferida, saber qual foi o instrumento que causou. Isso é o dia a dia do médico legista. E a outra pergunta, que inclusive quase me tirou do jogo, é uma pergunta que na época foi muito difícil de responder, muito difícil mesmo. Eu passei uns 15 minutos olhando para o teto da sala, tentando arranjar inspiração para responder aquilo, porque eu tinha lido muito pouco sobre aquele assunto, já que é um assunto que não faz parte da prática do médico legista, que são as docimásias. São alguns exames que nós fazemos em determinadas situações para definir se um feto que chegou ao IML sem vida, em algum momento do parto até a chegada ao IML, ele respirou. E para nós, na medicina legal, significaria dizer se ele viveu, se em algum momento ele viveu de verdade. E isso serve aí para ajudar a justiça, principalmente nas questões de direito sucessório, né? Se chegou a viver, pode ter um significado completamente diferente para quem está abordando e para quem está trabalhando esse óbito do ponto de vista do direito, tá?
Então, docimásias e traumatologia forense foram as duas. Deixa eu ver se alguém fez mais alguma pergunta. Lucas, se você tiver visto aí alguma pergunta, ou pai, se o senhor tiver lido alguma pergunta, pode chamar aí também. Você falou aí da escala do interior, é muito do acordo, né? Às vezes só tem você ou mais outro médico no interior, na cidade. É muito do acordo que você faz com aquele delegado que está lá de plantão, né? Então, os colegas ficam aí de 7 até 1 da tarde. E aí, depois o que aparece de exame, só se for urgente, né? Se não for urgente, fica para o outro dia seguinte, né? O outro dia ou então para o Perfeito. próximo. Então, é muito do acordo que faz em cada região. Se tiver 5 ou 6 médicos no local, aí você consegue fazer já essa, essa escala de plantão. Se você tiver em 2, 3, aí não consegue mais. Perfeito. A Ana Paula perguntou aqui se todas as fases do concurso, aquelas 6 fases que nós citamos, são eliminatórias. A resposta é sim, são todas É. eliminatórias, exceto na nossa vez, acho que o teste físico não foi eliminatório. A prova física ela foi só classificatória, se eu não me engano. Não chegou a eliminar Ah, ninguém na nossa época. eu Tinha, acho que a física ela tinha as duas coisas. Tinha um ou outro exercício que era que era eliminatório eliminatório. e o resto era classificatório. Agora não me recordo qual. Eu acho que era corrida, Perfeito. salvo engano. O Luiz Florencio está aqui perguntando se o curso serve para o cargo de delegado ou se é aprofundado demais. Luiz, as disciplinas são semelhantes. Do delegado ele vai ter que saber um pouquinho mais de direito do que o médico, mas vou te falar, se nós tivermos delegados com a cabeça de medicina legal que terão os nossos alunos aqui, seu trabalho ficará bem mais tranquilo depois de tomar posse. Você vai conseguir entender muito melhor, interpretar muito melhor tudo que você vai receber via laudos aí dos nossos colegas médico-legistas. Uma coisa que me perguntam muito também é se na academia o pessoal recebe bolsa, né? Se recebe alguma Também, ajuda, alguma compensação aí, né, de isso salário. aí. Então, recebe, não é uma bolsa não, mas é uma bolsa pequena, mas é, vocês recebem para tentar complementar aquela renda, né? Mas não se garantam nisso, porque quando você entra na academia, você só vai receber depois de 90 dias, né? Recebe acumulado, mas não recebe naquele momento. Então, assim, faça economia aí, faça aquele planejamento para não ficar realmente dependente, às vezes, de fazer o curso ou não, pensando nisso. Perfeito. E tem muita gente perguntando, eu vou responder essa pergunta, que dia começa o nosso curso? Então, a previsão para início do nosso curso é agora no início do próximo mês de fevereiro. Nós estamos trabalhando aí no material para deixar tudo pronto para no início de fevereiro a gente começar o curso propriamente dito. Tá? E até lá nós faremos alguns outros encontros com vocês, os próximos já trabalhando algo de medicina legal, para que quem não conhece a gente possa ter aos pouquinhos uma ideia de se o curso vale a pena, não vale a pena, quem somos nós, e enfim. E o curso vai ser todo EAD. Tá? O curso é todo online, tudo gravado, os encontros ao vivo que tivermos serão via internet, plataformas aí de transmissão de vídeo e streaming, tá? Então, não fiquem preocupados com o horário, vocês farão os horários de vocês. As únicas dificuldades que vocês terão serão de participar dos encontros online ao vivo para tirar dúvidas e tudo mais. Tá? O Bruno Giraldelli está perguntando aqui que dia que precisa, quando, né, precisa apresentar o CRM. O CRM ele é apresentado quando você vai se matricular para a academia de polícia. A polícia não te dá o curso de formação se você não provar que é médico. Tá? Então é nesse momento, quase 10 meses depois da primeira fase, é que precisa do CRM. E as matérias, Yasmin, nós abordaremos aqui toda a parte que a gente considera mais pesada para a prova, a parte específica, a parte do direito de medicina legal, que em alguns editais tem peso dobrado nas questões, e nos editais que não tem peso dobrado, configuram a imensa maioria de questões.
Então, essa é a parte que coloca o candidato do lado de dentro ou do lado de fora da polícia. E é por isso que a gente vai trabalhar essas matérias específicas, as do direito e de medicina legal. Hélio, a Kátia perguntou aqui se tem diferença entre médico legista e perito criminal. Pode responder para ela. Então, o médico legista ele é também um perito criminal, mas o que é no corpo, o médico legista vai atender, vai atuar analisando, vai fazendo a perícia no corpo. Né? O que não for no corpo, numa faca, num carro, num local, num acidente, numa janela, aí é a parte do perito criminal. Inclusive as análises, né? Análise de drogas, análise também de DNA e assim por diante. Tá bom? Mas ambos são peritos criminais. E se a pergunta dela é relacionada ao concurso, se existe diferença na prova, a prova é bem parecida, tá? Bem parecida mesmo. As matérias são praticamente as mesmas. A diferença maior vai acontecer dentro da academia de polícia, quando você for ter o curso de formação para perito criminal das outras áreas criminais, é que você vai ver coisas diferentes do médico legista. A gente praticamente só se separa lá dentro da academia. Até lá é tudo muito parecido. Alguém mais? Dá mais uns minutinhos aí para alguém mandar alguma pergunta. Se não, a gente encerra por aqui esse primeiro encontro nosso, que vai servir de esquenta para nossa briga aí com vocês até o dia da nossa aprovação. Acho que ninguém mais. Então, muito obrigado, Lucas. Obrigado, pai. É um prazer imenso ter vocês dois aí nessa empreitada. E eu tenho certeza que os alunos também terão esse prazer imenso, principalmente aí no final, no dia da aprovação. Eles ficarão muito, muito felizes de terem feito essa escolha. A última pergunta aqui da Dalila, se é possível conciliar a residência médica e o curso de formação. Dalila, é difícil. O emprego de médico legista com residência médica, eu conheço gente que já fez. Agora, o curso de formação ele ocorre em tempo integral, de segunda a sexta, e provavelmente você não encontraria nenhum serviço de residência que te daria essa liberdade toda para conciliar. O que pode acontecer é você solicitar para fazer sua residência no ano seguinte, se você passar no concurso e passar também nessa residência. Aí você pede para aguardar, segurar sua vaga, e no outro ano você faz a residência e faz o curso antes. Perfeito. Pessoal, informações sobre inscrições, dia de início, primeira aula, essas coisas todas, no nosso Instagram, no site que nós temos, o link está no Instagram também. Vocês podem ir entrando e com certeza terão notícias por lá. Dalila, se você está no R2, tá tranquilo. Provavelmente vai dar tempo de você passar em todas as fases, terminar a tua residência até chegar no dia de você começar a academia de polícia. Pode ficar sossegada, vem com a gente, tá? Tá fácil. E é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado aí pela participação de vocês. Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.